tá? Eu, infelizmente, não posso impedir isso. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Já somos 24 participantes. Lembrando que eu vou gravar essa transmissão, portanto, se vocês não quiserem que a imagem de vocês apareça, vocês podem ficar enfim, com a câmera desligada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam pelo chat. O Herbert falou que travou para ele, eu queria saber se travou para mais alguém ou se vocês estão ouvindo direitinho. A gente está só esperando as pessoas entrarem e aí a gente já pode começar. Tá muito forte o barulho do panelaço? Alguém ouve o barulho? Ou sou só eu? Por favor, me avisem pelo chat, tá bom? Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui hoje. Então, eu vou começar a dividir a tela, porque eu sempre tenho algumas dificuldades com isso. Eu espero que dê certo dessa vez. Peço só para que vocês me avisem pelo chat, se possível, quando vocês... Opa! Não era isso que eu queria compartilhar. Então, me digam se vocês estão vendo a minha tela. Com relação ao panelaço, eu infelizmente não posso fazer nada. A princípio, vocês deveriam estar vendo a minha tela em slide cheio. Então, só me avisem. Estamos vendo, sim. Muito obrigada, Herbert. Que bom. Então, panelaço por aqui, né, gente? Panelaço na Bela Vista. Aqui onde eu moro também tá com panelaço. Mas então tudo bem, gente. Podem... A gente vai começando a aula e ouvindo o panelaço como barulho de fundo, tá bom? Se tiver muito ruim, não se preocupem, né? Se tiver que sair, eu entenderei. Então, posso começar? Não tem problema nenhum ficar sem câmera, tá? É só realmente uma questão inclusive de privacidade, porque eu tô gravando a transmissão, então se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, fiquem com a câmera desligada e usem o chat à vontade para fazer as perguntas, lembrando que eu pretendo responder as perguntas no final da aula. Tá? Mas podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Então, a gente vai começar a falar aqui, vamos começar a nossa aula aberta sobre as mulheres na épica. Antes de mais nada, eu só queria explicar para vocês um pouquinho o que é a Mislité. Então, caso não dê para reconhecer, essa pessoa da foto sou eu sou a professora Thaís Chauvel, eu sou a professora fundadora da Mislité, para os mais íntimos, ou Miss Literatura. E a Mislité nada mais é do que uma iniciativa para tornar a literatura mais acessível a todos, porque a literatura, embora seja um patrimônio comum a todos nós, não é acessível a todos nós. Então eu faço o que eu posso, o que é possível. Tem alguns posts através do perfil da Miss Literatura no Instagram. Acho que muitos de vocês vieram de lá, mas quem ainda não segue, pode seguir por lá. E aí eu faço também alguns e-books, tem um que vai sair agora, tem outro em andamento, tem o clube de leitura da Mislité, tem também alguns cursos online e aulas abertas. Então essa é a 4ª aula aberta da Miss Literatura este ano, tá bom? Então a gente já teve algumas aulas abertas e esta aula vai ser sobre as mulheres na épica. Então sejam todos muito bem-vindos e obrigada por fazerem parte disso, porque sem vocês a Mislité não existiria, não faria sentido nenhum. Então muito obrigada pela participação, para aqueles que compartilharam o convite, isso é muito precioso. Então o nosso tema de hoje é as mulheres na épica. Vocês vão ver que é um tema controverso. Até porque elas são, na crítica, quando a gente vai falar de épica, a gente menciona muito pouco as mulheres, a tal ponto que a gente pode até se perguntar se há mulheres na épica. Então, para responder a essa pergunta, é meio óbvia, mas é uma pergunta, claro, eu estou provocando, estou tentando gerar uma polêmica, mas acho que é pertinente fazer isso.
porque elas são tão pouco mencionadas e elas têm um papel que, embora seja realmente secundário, elas não são protagonistas da época de modo algum, é um papel relevante, essencial, e já que a épica é a base de toda a nossa literatura ocidental, faz sentido a gente voltar na imagem, na representação dessas figuras femininas na Grécia Antiga, porque toda a representação das mulheres, todas as personagens femininas que continuaram depois, que foram, enfim, retratadas ao longo dos anos na poesia medieval, depois na literatura medieval, na literatura moderna e contemporânea também, são um reflexo, em alguma medida, dessa representação primeira das mulheres na época. Então, para responder a essa pergunta, eu preparei um plano de aula que é bem simples. A gente vai falar um pouquinho do gênero, a gente vai definir o gênero épico, explicar rapidamente do que se trata. Depois a gente vai fazer o grande desenvolvimento da nossa aula, é a parte sobre as mulheres, a gente vai destrinchar a participação de algumas mulheres, são 5 mulheres, e por fim eu vou apresentar para vocês o novo curso da Miss Litê, que é o curso sobre o herói épico. Lembrando que vocês podem ficar à vontade para comentar a aula ou fazer perguntas através do chat. Sim, por favor, desliguem os microfones. Inclusive, eu não sei se tem alguém com o microfone ligado, eu não estava ouvindo nada. Então, o que é a épica? O gênero épico, ou a épica, é o que a gente entende por poesia, então é sempre um poema. E é um poema que a gente pode chamar poema épico ou então de epopeia. Epopeia e épica são sinônimos, tá? A épica grega tem 2 grandes modelos, tem 2 grandes poemas gregos. É a Odisseia e a Ilíada. Os 2 são atribuídos a Homero. Por que eu digo atribuídos? Porque a gente não tem certeza absoluta que Homero, a gente não sabe na verdade quem foi Homero, a gente não sabe se Homero existiu, se foi uma pessoa só, se foi um conjunto de poetas, a gente não sabe se o mesmo poeta que compôs a Ilíada compôs a Odisseia, então são várias incógnitas com relação à figura de Homero, mas Homero é então um nome ao qual os gregos atribuíram a composição desses 2 grandes poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. Os 2 foram compostos em torno do 8º século antes de Cristo, tá? Então por volta de 750 antes de Cristo, esses 2 poemas foram compostos oralmente, é isso que é mais impressionante. Esses 2 poemas não foram escritos, eles são gigantescos, os 2 têm mais de 15 mil versos, e eles foram compostos oralmente e circulavam oralmente também. Eles só foram escritos, transcritos muito mais tarde, cerca de 2 séculos depois da sua composição. Então, esses são os 2 poemas homéricos, a gente também chama eles assim, que deram origem à épica. Por que a épica é tão importante se são só esses 2 poemas? Porque a épica é a base de toda a literatura grega. Então, a literatura grega, que é muito rica em termos de formas, então a literatura grega vai explorar o teatro, na verdade ela vai criar o teatro como a gente o conhece no Ocidente. O teatro mudou muito pouco, na verdade, desde o teatro de Atenas. Então, ela vai inventar o teatro, ela vai inventar a poesia lírica. A literatura grega é a base da nossa literatura ocidental. É claro que no Oriente tem muita coisa interessante também. Mas para o Ocidente, tudo que serviu de base para os 3 grandes gêneros, ou seja, o drama, que é o teatro, a poesia lírica, e o romance nasce, o descendente direto da épica, tá? Então, a épica, a matéria da épica, ou seja, o tema, o assunto da Ilíada e da Odisseia, vai ser explorado novamente em toda a literatura grega. Ou seja, quando a literatura grega fala de poesia, outra poesia, uma poesia lírica, por exemplo, romântica, ela vai convocar esses mesmos temas que a épica já trazia.
quando a Grécia, principalmente Atenas, começa a fazer teatro, ela vai trazer novamente as temáticas da poesia épica, ou seja, o tema da Ilíada e da Odisseia. Então, quando a gente pensa em a épica, são esses dois poemas. São dois poemas homéricos e no século I depois de Cristo, temos um sujeito ambicioso que é Virgílio. Virgílio era romano e ele escreveu a Eneida em latim, claro. Então isso é muito interessante porque para os gregos, inclusive por isso que mesmo se a gente não sabe se o autor é o mesmo, a Ilíada e a Odisseia eram o suprassumo da poesia. Nada poderia superar os poemas homéricos. Então era assim que os gregos viam. Então ninguém tentava copiar Homero. Homero era a base da literatura, era a base inclusive da educação. Os jovens gregos eram educados a partir da Ilíada e da Odisseia, que servia como um código de conduta. E ninguém tentava imitar Homero, porque Homero era inimitável. Os poemas homéricos não tinham como ser igualados. Até que surge Virgílio, em Roma, e que vai resolver escrever um terceiro poema épico, uma terceira epopeia, que ele vai chamar de Eneida. E como a base de toda a literatura grega também se torna a base de toda a literatura latina, ele vai usar o mesmo tema, a mesma temática, a mesma matéria, a mesma história. Que história é essa? É a história da Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia é o trauma, o marco inicial que vai desencadear toda essa produção literária grega e romana. O que acontece? A gente tem umas ideias, às vezes, um pouco erradas sobre os temas da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Eu vou contar muito brevemente a história, as grandes linhas, as linhas gerais da Ilíada, da Odisseia e da Eneida, só para vocês não ficarem muito perdidos, mas não é o tema da aula de hoje. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, até agora ficou claro tudo que eu falei? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, me avisem. Então, o que acontece? A história da Ilíada, muita gente diz que é a história da Guerra de Troia. Na realidade, a Ilíada vai falar, ela começa quando a Guerra de Troia já está acontecendo há 9 anos. Então, quando a Ilíada começa, a Guerra de Troia já é um fato, ela não vai contar as causas da Guerra de Troia. Mas quando a Ilíada começa, então a Guerra de Troia já é um acontecimento e os gregos não estão ganhando a guerra. E ela termina também antes do final da Guerra de Troia. A Guerra de Troia é essa guerra gigantesca, que portanto vai durar 10 anos, que vai opor os aqueus é um outro nome para dizer os gregos, aos troianos. Os troianos, a cidade de Troia fica, a gente imagina, na costa da Turquia, da atual Turquia. Então, entre os dois tem o Mar Egeu, e os gregos teriam partido da Grécia, da península da Grécia, e ido até Troia, até as praias de Troia, para recuperar Helena de Troia. Helena, que é a esposa de Menelau. E Menelau era um rei de Esparta, ou seja, um rei grego, porque a Grécia não era unificada naquela época, portanto, havia vários reis, diversos reis. Peço, por favor, para que vocês mutem o microfone, porque é difícil para mim encontrar quem é que está com o microfone ligado. Então, o que acontece? Os gregos partem para Troia nessa tentativa de reconquistar, né, de recuperar a esposa de Menelau. Mas vocês podem se perguntar, poxa, por que todos os reis gregos foram até Troia para recuperar essa mulher? Eu vou já contar essa história muito interessante. Helena de Troia era a mulher mais bonita do mundo. Por que ela era a mulher mais bonita do mundo? Por vários motivos. Primeiro, ela era filha de Zeus. Ela era mortal, filha de Zeus, e ela era, de uma certa maneira, abençoada por Afrodite. E ela era
tão bonita que no momento de casá-la, o seu pai adotivo, que era o esposo de Leda, a sua esposa, né, que tinha que ser casado com Leda, esse pai adotivo fica muito preocupado, porque ele tem medo de começar uma guerra civil. Ele pensa, se eu der Helena em casamento para um rei e os outros reis contestarem a minha decisão ou a decisão, né, enfim, ou isso, o meu veredicto, eles podem entrar em guerra contra esse rei e isso vai ser um problema. Portanto, o pai de Helena decide fazer um acordo e ele fala que a Helena só vai se casar se todos os reis ali presentes, tem uns 50 reis mais ou menos, aceitarem a resposta final, a decisão final. E aí não só eles vão respeitar, como todos eles eles se comprometem a entrarem em guerra contra aquele que discutir essa decisão final, certo? Então tem esse pacto que se faz entre os reis da Grécia, os reis gregos, lembrando que são vários reis, que são várias cidades-estados. E no final das contas, o escolhido para se casar com a Helena é o Menelau, que é rei de Esparta. E todos os demais reis ali presentes, que vão todos inclusive participar da Guerra de Troia, fazem esse juramento e se comprometem a respeitar essa decisão e a lutar ao lado de Menelau, caso algum homem queira contestar essa decisão e queira tirá-la dele. E é exatamente o que vai acontecer, porque Paris, que é um jovem príncipe troiano, o mais belo dos troianos, recebeu de presente, então essa é outra história, vamos contar a história do julgamento de Paris agora. E Paris, um belo dia, estava numa colina, no Monte Ida, cuidando dos seus assuntos, quando de repente aparecem 3 deusas. As 3 deusas que aparecem foram trazidas ali por conta da deusa da discórdia. E a deusa da discórdia simplesmente falou para... ela não foi convidada para uma festa de casamento, ficou muito irritada com isso, e para se vingar, ela chega na festa e ela diz, mas quem é a deusa que... Vamos fazer um concurso, e vamos ver quem é a deusa que ganha esse concurso. E é claro que isso dá errado, e no final tem 3 finalistas. As 3 finalistas desse concurso, eu estou simplificando, mas as 3 finalistas são Hera, que é a esposa de Zeus, Atena, filha de Zeus, e Afrodite, tá? Que seria a deusa do amor. E essas 3 deusas aparecem então para Paris, que é um mortal, e é um mortal que vai tentar decidir e resolver essa questão. Enfim, desempatar e dizer qual delas é a deusa vencedora. E cada uma delas oferece a Paris alguma coisa. E para simplificar a história, Paris acaba optando pelo presente de Afrodite. E Afrodite lhe diz que ela vai lhe dar a mulher mais bonita do mundo. E Paris aceita isso, ele gosta desse presente e ele então acaba elegendo Afrodite como a grande vencedora. E como Afrodite prometeu a mais bela mulher do mundo, quando Paris vai a Esparta, Helena se apaixona por Paris, ele se apaixona por ela. São os 2 mais belos do mundo naquela época. É como se fosse o Paris era o suprassumo da sedução masculina e Helena o seu equivalente feminino. E os 2, enfim, se apaixonam, embora essa também não seja uma palavra muito adequada, né, para a época. E Helena é, portanto, sequestrada, raptada, levada para Troia. E por conta daquele juramento, daquele acordo, na época do seu casamento, todos os reis aqueus, dânaos, os reis gregos, se juntam e vão até Troia para tentar resgatá-la, recuperá-la. A Guerra de Troia, então, vai durar 10 anos. E no final da guerra, que não é contado na Ilíada, é contado parte na Odisseia e a outra parte é contada na Eneida, a cidade de Troia sucumbe por conta do tal cavalo de Troia. Eu não vou contar essa história agora, embora ela seja muito interessante, porque não vem ao caso da nossa aula.
A Odisseia vai contar o retorno dos heróis, mas em particular o retorno de Odisseu, por isso que a gente diz a Odisseia. O nome latim de Odisseu é Ulisses, por isso que muita gente conhece ele por Ulisses, mas em grego ele era Odisseu. Então a Odisseia vai contar a história desse retorno de Ulisses, que vai durar 10 anos também. Então Odisseu ficou 20 anos longe da casa dele. E é nesse momento que ele vai contar todas as suas aventuras para voltar para casa, mas também como os gregos conseguiram vencer Troia. E isso também é contado mais em detalhes, tem toda a história da queda de Troia, que é contada na Eneida. A Eneida, ela vai contar a fuga do único troiano que sobrevive, troiano homem, que sobrevive ao massacre da queda de Troia. Então, quando Troia cai, porque a cidade de Troia abre as portas e dentro das muralhas eles recebem o tal cavalo de Troia, que foi uma ideia de Odisseu, e esse cavalo está cheio de soldados gregos, e à noite esses soldados saem do cavalo, abrem os portões da cidade, as portas da cidade, e todo o exército grego, que até então tinha sido repelido pelas muralhas troianas, invadem a cidade de noite, e matam todos. E, enfim, tem alguns que sobrevivem, e a história dos sobreviventes é contada em diversas peças de teatro, e a história do Enéas é contada na Eneida. O Enéas é filho de Afrodite, e ele foge, então, de Troia em ruínas, e ele recebeu uma missão, e essa missão é continuar a civilização troiana, a cultura troiana, enfim. E ele vai fazer isso onde? Em Roma. Então Roma seria a descendente de Troia. Então a Eneida vai contar essa viagem, e ela acontece, na realidade, em paralelo à Odisseia. Porque você tem Odisseu não fugindo, mas voltando de Troia, e ao mesmo tempo você tem Enéas fugindo de Troia e tentando começar essa nova civilização no Lásio, em Roma. Só que a Eneida foi escrita muitos séculos depois da Odisseia, tá certo? Até aqui tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês estão acompanhando bem? Eu tô falando rapidamente porque não é esse o tema da nossa aula. A Adriana perguntou se essa guerra é confirmada pelos historiadores. Na realidade, não muito. Tem várias hipóteses a respeito da Guerra de Troia, se a guerra teria acontecido. O ponto é que a matéria da épica é o mito. Então, a épica não se importa com a realidade. A preocupação com ficção é realidade é uma preocupação muito contemporânea, que talvez tenha a ver com fake news, não sei. Mas a gente tem uma preocupação muito recente, que data mais ou menos do século XIX até os dias de hoje, com é verdade? Aconteceu mesmo? Para os gregos, isso não tinha a menor importância. Tanto é que a religião grega, né, tinha todos aqueles heróis, um panteão de heróis e de deuses e deusas. E ela não se preocupava muito com verossimilhança, por exemplo. Não era uma preocupação. Então, para os gregos, é como a questão de Homero, mas Homero existiu, não existiu? Quem foi ele? Para os gregos isso não se colocava, não era uma questão. Para nós é uma questão muito importante. Então, se houve uma guerra de Troia, se houve uma cidade de Troia, a gente acredita que sim, os historiadores acreditam que por volta do século XII e XI a.C., então é mais antigo ainda, né? Teria 4 séculos mais ou menos, ou 3, antes da composição desses poemas, teria havido uma guerra gigantesca que teria oposto os gregos não unidos, né, as cidades-estados da Grécia naquela época, e uma civilização que estaria então nessa costa da Turquia. E essa civilização seria a civilização troiana. E seria uma cidade com uma defesa, que seria, porque a Troia representa, por conta das suas muralhas, uma cidade que idealmente não pode ser tomada, não pode ser vencida. É isso que Troia representa. E depois dessa guerra, que teria durado muito tempo, Troia teria sucumbido e
a civilização helênica, ou seja, os gregos, teriam emergido, né? Teriam se fortalecido com isso, de alguma maneira, politicamente. Mas, então a gente encontrou alguns vestígios de ruínas que podem ser atribuídas a Troia, mas com relação à guerra é muito difícil comprovar, porque tiveram muitas guerras nesses lugares. Os gregos depois lutaram contra os persas, lutaram também contra os hititas, tudo isso é na mesma região do Próximo Oriente. Então o que acontece é que tem vários vestígios de batalhas, mas é difícil comprovar. O que a gente sabe é que, por exemplo, tem um grande historiador grego, que é o Heródoto, assim como Tucídides, e os dois não podem fazer épica, não podem fazer os poemas homéricos, porque eles são sem precedentes, né, inigualáveis, inatingíveis, mas eles fazem historiografia. E eles têm uma preocupação com a realidade muito maior. E aí eles vão contar das guerras contra os persas e da guerra do Peloponeso. Eles não vão falar da guerra de Troia. A matéria da guerra de Troia e da épica é sempre mítica. Então, eu vou justamente falar disso agora. Eles querem falar, a épica, ela fala do quê? Ela é o relato dos grandes feitos dos homens. Os grandes feitos dos homens, certo? Ou seja, masculinos. Ela fala de um período, de uma época, que às vezes a gente chama de época de bronze, e era uma época em que os homens eram melhores, maiores do que hoje. Isso até para os gregos que estão ouvindo os poemas homéricos. E o que acontece? Esses homens, eles eram tão maiores que eles, de alguma maneira, conviviam com os deuses. Os deuses apareciam para eles. Os deuses conversavam com esses homens. Os deuses se implicavam na vida desses homens. Homens por quê? Porque eles eram mortais, certo? Eles não eram deuses. Eles eram, e alguns desses homens fizeram feitos tão impressionantes, tão dignos de memória, marcaram tanto, que eles merecem ser lembrados na épica. Então a épica não é a história dos deuses. A história dos deuses ela é contada na Teogonia de Hesíodo, que é um outro poeta grego arcaico, que, vendo que Homero fez a Ilíada e a Odisseia, não sabe mais o que fazer, sabe que esse domínio é inatingível, e disse, vou fazer poemas hesiódicos, do nome dele, vou fazer poemas que tratem de outros assuntos. E um dos assuntos é a teogonia, que é a história dos deuses. Mas vejam, para a literatura grega, a história dos deuses vem depois da história épica. E a matéria épica são os grandes feitos dos homens, as grandes conquistas, né? A glória dos homens. E por que a glória dos homens é mais interessante que a glória dos deuses? Porque os homens são mortais. Os homens são mortais. Então um dia eles vão morrer. E a única forma deles atingirem uma certa imortalidade seria através desses feitos, e mais do que dos feitos, dos poemas. Porque é o poema que permite com que a gente lembre dessas histórias. Então, a matéria épica é isso, vai falar de um tempo em que os homens eram superiores e por isso eles estavam mais próximos dos deuses do que nós. Tanto os gregos do século 8 a.C., quanto nós hoje, Brasil, século 2021. Então, essa que é a ideia. Tá? Então, eles faziam grandes feitos, e feitos que para nós são impressionantes, mas eram tão impressionantes, tão louváveis, que até os deuses se intrometiam nesses assuntos. Então, lembrando que a gente vai chamar, é um gênero, e a gente pode chamar isso de poesia épica ou de epopeia. É muito importante lembrar que é um poema, poesia, em verso. Tá? O ritmo, isso é muito importante para o ritmo, é uma questão na qual não vou entrar agora, mas o ritmo, a versificação, tudo isso é fundamental. E é um gênero elevado, porque a poesia grega não tem só gêneros elevados, tem gêneros baixos também, tem poesias baixas, tem um baixo calão na literatura grega também. Só que a poesia épica é de gênero elevadíssimo, tanto no tema quanto na forma. E normalmente essa poesia épica, quando a gente fala de literatura grega e greco-latina, a gente vai pensar, claro, nos poemas homéricos,
a Ilíada e a Odisseia, compostos então por volta do século 8 a.C., e a gente vai pensar também no poema, no único poema épico que Virgílio escreveu, que é a Eneida, que ela foi composta 7 séculos depois, ou seja, 700 anos. Esse ano a gente comemora 700 anos de Dante Alighieri, tá? É como se nós hoje decidíssemos reescrever a Divina Comédia. Só para vocês tentarem ter uma relação, né, de tempo. Quando Virgílio escreve a Eneida, ele está a 700 anos, mais ou menos, de distância da Ilíada e da Odisseia, da composição da Ilíada e da Odisseia. Tá? Então ele vai compor isso também antes de Cristo, no primeiro século antes de Cristo, e ele vai compor em latim. Então a gente tem uma diferença de língua entre a Ilíada e a Odisseia, que são compostas, claro, em grego antigo, e a Eneida, que foi composta em latim. E a Eneida foi composta diretamente na escrita. Isso depois tem outras consequências, mas nas quais as quais eu não vou falar agora. Já a Ilíada e a Odisseia, hoje a gente já sabe que elas foram compostas oralmente. Isso ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, então, dos poemas épicos, a hora é agora. Então, vocês estão achando interessante? Então tá bom, se tá claro, se não tem nenhuma dúvida até agora, a gente segue adiante. O Herbert falou com toda a razão que o mito era uma forma de explicar o mundo para os gregos. Exatamente. Então, por que é tão importante para a gente tratar da Ilíada, da Odisseia e da Eneida? Porque como esse tema, esse assunto, essa matéria, né, da qual esses poemas tratam, essencialmente o assunto é a vida e a morte também, mas se a gente destrinchar, vai falar daqueles mitos, né, da Guerra de Troia e tudo mais, todos esses heróis. Isso, e principalmente a forma como esse assunto, como esse tema é tratado, foi a base da nossa literatura ocidental. E quando eu digo a base, eu realmente tenho essa ideia, vocês têm que ter essa ideia de que foi em cima dessa base que todo o edifício da literatura ocidental se construiu. Foi em cima disso. Mesmo que a gente não tenha consciência disso hoje, porque hoje parece muito distante. Mas a Ilíada e a Odisseia, principalmente, mas a Eneida também, elas foram servindo elas foram realmente o conteúdo que todos os escritores ocidentais, todos, os italianos, os franceses, os alemães, os portugueses, Camões e a Odisseia, né, é muito próximo, os espanhóis e até, por exemplo, os ingleses, que são mais distantes culturalmente desse universo, todos eles leram a Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Isso foi a base de todos os escritores medievais até os contemporâneos menos, mas quando eu digo contemporâneo, estou me referindo ainda ao século XIX, por exemplo, é o que a gente chama de contemporâneo em história. Então, todos eles leram a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, em alguma tradução. Então, é por isso que o impacto é tão grande numa escala tão importante, porque quando a gente fala da nossa literatura ocidental, a gente pensa na literatura que nasceu primeiro na Europa e depois foi se espalhando pelo Novo Mundo, né, pelas Américas. Isso é literatura ocidental, o que a gente entende por literatura ocidental. E eles formaram, então, os gêneros, como por exemplo o gênero romanesco, mas também figuras. E também os personagens. Então, as personagens que não são dramáticas, mas as personagens que são, por exemplo, personagens de romance, são todas a figura do herói, a figura feminina, a protagonista feminina e assim por diante, são todas figuras oriundas deste universo. Então, agora eu vou passar para as nossas mulheres. Então, vamos lá. Quem são as mulheres sobre as quais a gente vai falar hoje? A gente vai falar de algumas mulheres na Ilíada, essencialmente Helena, de Troia ou de Esparta, agora vocês já sabem por quê, de Andrômaca, que é a esposa de Heitor, e de Cassandra. Eu vou explicar quem é cada uma delas. Sobre a Odisseia, a gente vai focar na figura de Penélope, e na Eneida a gente vai falar de Dido, rainha de Cartago. Eu foquei em mulheres. As figuras femininas na época
não se limitam às mulheres. Por quê? Porque como na época, no gênero épico, os deuses conversam com os homens, porque os deuses fazem parte, esses homens são tão superiores que os deuses se intrometem nesses assuntos, tem muitas deusas. Então eu poderia ter escolhido também falar, por exemplo, de Afrodite, de Atena. Atena é uma das deusas que mais aparece tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Mas também tem Ares, o deus da guerra, mas esse é homem, então a gente não conta. Mas a Hera que para a Eneida é Juno, porque Juno é o nome romano, latim de Hera, todas elas desempenham um papel muito forte. Tem outras também, na Odisseia tem Calipso, que é uma deusa que vai se apaixonar pelo Odisseu. Tem a Circe, que não é bem uma mulher, porque ela é uma espécie de bruxa. Tem a figura das sereias. Então, eu realmente centralizei, foquei a nossa aula, fiz um enfoque na figura das mulheres, que também são mortais. Porque o que me interessa aí é a questão da mortalidade também. Porque isso é um dos temas. Então, não vou falar de criaturas mitológicas, eu estou falando de mulheres, ou seja, mortais. Mulheres em oposição, no caso, aos homens, já que a épica falava dos grandes feitos dos homens, tá certo? Essa é a matéria. Então, vamos começar, só tentando controlar o horário aqui, tá certo? Vamos começar agora com a falar da Helena, a Helena de Troia. A Helena de Troia entrou para a história como Helena de Troia, só que na verdade ela era Helena de Esparta, né, a princípio. Como eu disse, ela é a filha de Zeus, que é o chefão do Olimpo. O Olimpo é enfim, seria o mundo dos deuses, o lugar onde os deuses vivem. E Zeus é quem manda. E ele teve vários filhos com muita gente, com deusas e também com mortais, e uma das mortais com a qual ele tem filho é a Leda. E então, dessa união, nascem 2 filhos e um homem, um menino, sobre o qual não vou falar hoje, e a Helena de Troia, que então é a mais bela mulher da Grécia. Percebam que Grécia, grego, a gente dizia Helena, tá? Helena, o nome Helena é um sinônimo para grego. A gente diz os helenos, a gente diz a literatura helênica, a gente diz estudos helênicos até hoje. Helênico é o que é grego, ou seja, do nome Helena de Troia deriva esse adjetivo e esse termo que a gente utiliza para falar da cultura grega, da civilização grega. Isso é muito interessante. E a Helena de Troia, então, era a esposa de Menelau. Eu já contei para vocês como aconteceu esse casamento, né? Ela foi casada, é claro que ela não escolheu. Aí as versões divergem. Isso é um assunto, um tema que eu deveria ter falado. Como a matéria da literatura grega é um mito, tem várias versões dos mitos, certo? Então tem várias histórias. E a história do casamento de Helena, ela não é contada na Ilíada nem na Odisseia. A gente tem acesso a isso em alguns hinos homéricos, que não são os poemas épicos, é outro gênero totalmente diferente, um gênero muito mais curto, é outra história. E a história do casamento, a gente tem várias versões. Então, em algumas versões seria a Helena que teria escolhido o Menelau, em outras não. Em outras a questão da escolha nem é mencionada, não se diz que é a Helena que escolheu nada. Mas em algumas versões se conta que foi ela que escolheu o Menelau. Menelau, que era então um rei guerreiro, porque a guerra era um valor grego. A guerra fazia parte. E o que acontece? Os gregos lutavam entre si o tempo todo, já que as cidades-estado eram independentes. Então os gregos faziam guerras que não podem nem ser realmente chamadas de guerras civis. E vai ser a Helena que, por conta desse seu sequestro, vai unificar de alguma maneira, de alguma maneira bem relativa, esses helenos, esses gregos, esses aqueus, esses dânaos. Tudo isso são sinônimos para gregos. E ela vai ser então levada por Paris a Troia. E ela vai passar toda a guerra de Troia lá, junto com Paris. Só que o que é interessante, poucas vezes a gente sabe disso, é que quando a cidade de Troia cai, a Helena, claro, não é morta,
porque afinal de contas a ideia era recuperá-la e devolvê-la ao seu marido, e ela volta para os braços de Menelau, ela volta para Esparta, ela volta a ser rainha de Esparta e fica tudo bem. É isso que é muito impressionante. Depois de uma guerra de 10 anos, e ela volta para Esparta, e tem um episódio muito interessante da Odisseia, no qual Telêmaco, que é o filho de Odisseu, o filho de Ulisses, e Telêmaco já tem seus 20 anos de idade e está procurando pelo seu pai Odisseu, que até agora não voltou de Troia. Então ele tenta falar com os reis gregos. E ele vai visitar cada um deles para saber se eles têm notícias do seu pai, se eles sabem o que ele fez depois da queda de Troia. E tem num dado momento ele vai para Esparta, vai falar com Menelau, e eles relembram de Troia, da queda de Troia. É um episódio muito bonito, muito patético no sentido de triste. E Helena chora. Ela chora, tem algumas lágrimas que escorrem do rosto de Helena neste momento, quando eles estão recordando da guerra de Troia, enfim, da queda de Troia. E ela chora. E o que é muito bonito e muito interessante é que o narrador não diz por quê. É uma lágrima muito misteriosa. A gente não sabe quem ela está chorando, por quem. Se ela chora por Paris, se ela chora pela cidade, por Heitor, se ela chora pelas companheiras mulheres, porque ela viveu em Troia por 10 anos e ela é a única, ela volta para o status dela de rainha e de esposa. Mas as outras que de fato são troianas, ainda que sejam princesas ou rainhas, elas vão ser escravizadas. Então o destino das troianas, que eram de alguma maneira companheiras de Helena, é bem pior. É bem pior. E o de Helena é muito pacífico. É uma coisa que a gente nem sempre sabe. Vocês sabiam disso? Que Helena voltava para Menelau, voltava para Troia? Me digam se eu gostaria muito de saber a opinião de vocês com relação a essa história de Helena. Então, Helena de Troia é essa mulher. E ela é importante para a literatura ocidental porque ela é a mulher adúltera. Porque vocês veem, tá na descrição, a gente coloca esposa de Menelau, rainha de Esparta, mas ela é adúltera e ela é ambígua, porque ela é de Esparta, mas ela é de Troia. Ela é ambivalente também. E ela foi raptada por Paris, às vezes é raptada, às vezes é sequestrada. E essa história do sequestro também varia um pouquinho, a sua colaboração no sequestro muda, varia muito de acordo com as versões. O Paris também é chamado de Alexandre, tá? Por isso que está escrito Alexandre. E esse rapto de Helena é um mito fundador. A Helena serviu de modelo para a femme fatale. Ela é o modelo da femme fatale, ela é o modelo da mulher pela qual caem cidades. Ela é o modelo da mulher que destrói o mundo, é capaz de destruir uma civilização de tão bela que ela é, né? de tão atraente. Então, todo o modelo das femmes fatales que surgem depois na literatura, e são várias, o nome que me vem agora à mente é Carmen, mas não é a única. A Carmen é uma femme fatale e que vai ocasionar a desgraça à sua volta, né? E então, de um lado, ela é esse símbolo, esse modelo para todas as personagens femininas que tem esse aspecto da beleza que é fatal, da beleza que é perigosa, da beleza que tem consequências trágicas para aqueles que sucumbem a essa beleza, a essa sedução, e ao mesmo tempo ela é a base para a representação da mulher adúltera. E o adultério feminino é um dos temas da literatura ocidental. A literatura ocidental vai tratar muito do adultério feminino, desde sempre. Então, na Divina Comédia tem um canto sobre o adultério. Não só, tem um livro maravilhoso de literatura francesa sobre a princesa de Clèves, em francês, que também tem toda uma questão do adultério. Tem também o lado enfim, tem Ana Karenina, tem Madame Bovary,
para a nossa literatura brasileira em língua, né, desculpa, literatura portuguesa, tem o primo Basílio, na figura da Luísa, depois vai ter o amante de Lady Chatterley na literatura inglesa. Então, a mulher adúltera é um tema literário. O adultério feminino é um tema literário e que nasce com Helena de Troia. Helena de Troia é um pouco esse símbolo do adultério feminino, tá? E das trágicas consequências que ele pode trazer. Então, agora, capítulo com Machado, obrigada, Herbert, isso é muito importante também. Que bom. Então, todo mundo já estava familiarizado, pelo que eu vejo aqui pelo chat, com a história de Helena. Então, podemos passar agora para a próxima mulher na literatura, que é a Andrômaca. Aqui só antes, eu queria mostrar esses dois quadros. São duas representações de Helena. Então, a figura feminina que é comum aos dois quadros é a Helena. A Helena está presente nos dois. No primeiro quadro, que era o quadro que eu tinha usado para toda essa exposição sobre a Helena, temos Helena com Paris. É um quadro importante, retrata muito bem esse lado femme fatale da Helena. Ela é retratada de uma forma bem erótica, porque ela não está nua, mas está usando um drapeado que é transparente. E o Paris, vocês veem que eles têm uma relação muito diferente, né? Os dois quadros mostram a relação de Helena com Paris e de Helena com Menelau. Paris, como eu disse, não é o guerreiro, ele é o sedutor. E os dois são retratados de uma maneira muito próxima de Afrodite, dos valores de Afrodite. Paris, por exemplo, está com uma lira, que é uma música, né? E é um aspecto muito sedutor, é um lado muito sedutor. Os dois têm uma questão do olhar. Paris olha para ela com um certo afeto, talvez até desejo. Paris, claro, está nu, então é uma representação muito diferente. Tem um toque pelo braço, né, que parece algo mais amigável em todo caso, do que Helena com Menelau. O outro quadro, que é o Menelau, então vemos o Menelau totalmente vestido como um guerreiro. Então vocês veem que esse é um guerreiro, um homem que luta, é bem diferente, não é a figura de Paris. A espada está no chão, mas ele também toca ela no braço, pelo braço, e ela está vestida também de uma forma que insinua bastante. Então ela é menos transparente, mas assim, ainda assim é um vestido que insinua, mas tem a questão do véu que a esconde de alguma maneira, né? E isso é quando ela volta, tem um escudo também que aparece como uma forma de ele vai recuperá-la e ao mesmo tempo quer protegê-la. Ela tem essa, mas como um bem, como um espólio em alguma medida, como uma posse. E atrás nós temos, no outro quadro, a gente vê alguns gregos, alguns guerreiros que se insinuam. Então tem essa dimensão da guerra. Então a Helena é a causadora da guerra de Troia. E é um quadro com tons de vermelho, uma tonalidade um pouco sangrenta, embora a Helena esteja retratada de branco, que poderíamos associar à pureza. Então Helena é uma figura de feminilidade nos dois quadros, é uma figura sedutora nos dois quadros também, em alguma medida, é uma figura com alguma conotação erótica, mais no quadro com Paris, menos no quadro com Menelau, mas ainda assim é bem sugestivo. O vestido deixa ver bastante corpo feminino. A mulher com Paris descreveria uma relação mais harmônica, né? Teria uma sintonia maior, já que tem até uma lira, a gente pode fazer essa metáfora. A relação com Menelau é uma relação mais de posse, porque afinal de contas ela é sua esposa, portanto ela pertence a ele, tem toda essa dimensão bélica que no final das contas ela teria causado por conta dessa guerra toda. O fato, por exemplo, de Paris não ter barba também é importante. O Paris é mais novo, é mais jovem. Menelau não, Menelau é um homem mais experiente, mas é um guerreiro, e isso se reflete muito no corpo de Menelau em oposição ao corpo de Paris, tá? Paris parece quase um efebo. Isso tudo é só uma pequena análise que eu queria fazer desses dois quadros. Helena é muito representada na pintura ocidental. Agora vamos falar um pouco de Andrômaca.
Andrômaca, a gente vai ver mais algumas representações dela. Neste quadro, ela está junto com Heitor, que é o seu marido. Heitor é o príncipe que protege a cidade de Troia, tá? Então, Heitor está lá é o grande defensor, ele é filho de Príamo, e toda a defesa de Troia se sustenta na figura de Heitor, que é um grande guerreiro. Ele é o equivalente troiano de Aquiles. A diferença é que Aquiles é filho de uma deusa. Ele é filho de Tétis, sendo que Heitor é totalmente mortal, não é filho de nenhum deus. Andrômaca é a esposa de Heitor, e como a Ilíada se passa em Troia, porque na verdade a Ilíada é contada quando os gregos estão em Troia, sitiando a cidade de Troia, eles não estão na Grécia. As rainhas gregas, tirando Helena, que está em Troia também, são ignoradas. Elas são de vez em quando mencionadas, o nome aparece, mas elas são muito ausentes da Ilíada. E as mulheres troianas são muito mais presentes, tanto é que vai ter uma peça de teatro que se chama As Troianas, tá? Uma peça de teatro que depois o grego, enfim, os dramaturgos gregos no século IV a.C. vão representar. Então, a Andrômaca é a esposa de Heitor e eles têm uma relação muito harmônica. É difícil encontrar isso na Grécia, porque a esfera masculina e a esfera feminina eram esferas totalmente distintas e elas não se comunicavam, elas não tinham uma interseção. Como a gente teria que imaginar dois círculos, eu podia ter feito uma animação dessas, mas é como se tivessem dois círculos, o círculo masculino e o círculo feminino, e não tem nenhuma interseção, em nenhum momento eles se juntam, não tem uma zona que se une. São universos totalmente diferentes e as mulheres são criadas para o lar, para tecer, tem toda uma série de funções que destoam completamente das funções masculinas. E na realidade, os casais representados são muito desarmônicos. A gente tem duas exceções, principalmente na épica. As duas exceções são Andrômaca e Heitor e Odisseu e Penélope. São as duas grandes exceções, são os dois grandes casais, porque a gente pode pensar Heitor sozinho, Andrômaca sozinha, mas o nome de Heitor vem associado ao de Andrômaca, e não se pode pensar Heitor sem pensar em Andrômaca, sua esposa, no sofrimento que a morte de Heitor vai causar nela e no impacto que isso vai ter, não só para Troia, mas para ela e para o seu filho. E da mesma forma que a gente não consegue pensar Ulisses, Odisseu, sem pensar no nome de Penélope, e também Penélope, que vem associada ao de Odisseu. Isso é comum a esses dois casais, então tem uma harmonia, tem uma sintonia muito maior até do que a união entre Helena e Paris, que é uma união retratada como uma união carnal, certo? É uma união realmente carnal. Não é o caso de Andrômaca e Heitor. Então eles têm uma relação afetiva na Ilíada, Andrômaca aparece em mais de uma vez pedindo para que Heitor não vá para o combate, porque ela morre de medo dele sucumbir, dele morrer, e ela pede para ele não ir. Ela fala: pense na sua família, pense no seu filho, pense em mim, no que vai ser de mim se você morrer. Mas Heitor não pode, é claro, se subtrair à sua missão, que é defender a cidade de Troia ou morrer tentando defendê-la. E a morte de Heitor que vai ocasionar toda a queda de Troia. Então Andrômaca é essa figura profundamente trágica da viúva, e ela é o modelo para o sofrimento humano, para o sofrimento feminino. Ela é a figura da mulher que sofre com a perda, com a falta. E ela vai conhecer uma queda brusca, porque ela vai passar de um estatuto muito elevado, que é o de princesa de Troia, futura rainha, já que Heitor seria o descendente de Príamo, ele seria o futuro rei de Troia. Então ela vai passar de futura rainha, de majestade, de princesa troiana, para uma escrava. E ela não é escrava de qualquer um, ela se torna escrava de Pirro, também conhecido na literatura latina como Neoptólemo. O nome
nome horrível. E ele é o filho de Aquiles, seria o filho de Aquiles. E Aquiles é o homem que matou Heitor. Então, a Andrômaca não só tem que suportar a perda de Heitor, a perda do seu marido, a perda da sua cidade, a perda do seu filho, porque Astyanax vai ser morto também quando invadem Troia, como ela ainda tem que se suportar a escravidão. E ela é escravizada por Pirro, que é então esse filho de Aquiles, seria, né, o filho de Aquiles, que é o homem que matou o seu marido. Então, a figura do sofrimento, da perda, do lamento fúnebre, da elegia e também do medo, porque ela passa a Ilíada toda assustada, ela teme a morte de Heitor. Ela apreende isso, porque em alguma medida ela sente que ele vai morrer. Porque, então, a mortalidade de Heitor é muito mais complexa, porque se ele morre, isso acarreta, né, isso tem consequências trágicas para todos. E o caso de Andrômaca é um caso individual. A gente percebe como a morte de Heitor teve consequências trágicas para toda a Troia, mas no caso de Andrômaca a gente vê, é como se tivesse um zoom nessas consequências trágicas e terríveis. Então, a gente conhece menos, talvez, o nome de Andrômaca, não sei se é o caso, gostaria de ver com vocês, inclusive, por favor, comentem pelo chat se vocês eram bem familiarizados ou não com a figura de Andrômaca, seria muito interessante. Nossa, eu tô adorando os comentários. A Ana Lúcia falou que Heitor é o favorito de todo esse universo épico. É meu favorito também, Ana Lúcia, eu adoro o Heitor. E a Bartira perguntou alguma sugestão. Depois eu respondo a sua dúvida, Bartira, ao final da aula, tá bom? Então, a Mônica fez um comentário muito interessante que vai me levar ao próximo slide, não, ao outro. Nesse slide eu só estou mostrando mais uma vez as representações de Andrômaca. Percebam, por favor, que nesses 3 quadros ela está representada de azul, né, que é a melancolia, é a cor da tristeza. Então, nos 3 quadros vocês veem, e vocês veem que eles estão sempre representados como uma união, é um trio. É o trio Heitor, Astyanax, seu filho, e Andrômaca. Então, é realmente uma família, né? Uma união e o seu descendente. É uma união que tem frutos, né? Embora eles sejam destruídos depois pela guerra, né? O filho vai morrer. Essa cena é a cena da despedida, a Andrômaca muito triste. E no quadro em que vocês veem o Heitor tentando pegar o filho, é muito interessante porque o filho inicialmente se assusta com a armadura do pai, ele não reconhece o pai. E ele precisa tentar tirar o filho dos braços da mãe. É uma cena bonita. Então a Mônica fez um comentário maravilhoso falando que tem uma peça, Andrômaca, de Racine. Então é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar agora. Da mesma forma que a Helena serviu de modelo para as figuras femininas da femme fatale, para a representação da mulher como femme fatale, aquela mulher cuja sedução e toda a atratividade, enfim, não sei, o poder de atração que ela exerce, que ela tem sobre os homens, causa desgraça, né, tem consequências trágicas. Já a Andrômaca vai falar de sofrimento. Ela aparece várias vezes nas peças troianas, mas tem uma peça só sobre ela, que é uma peça escrita por Eurípides, uma peça muito bonita que chama Andrômaca, escrita no século IV a.C. E Jean Racine, que é o maior tragediógrafo francês, no século XVII, vai escrever uma peça lindíssima também, que se chama Andromaque. E nesses 2 casos eles falam do sofrimento de Andrômaca depois da morte de Heitor. Que é uma parte pouco contada na Ilíada. Na Ilíada tem o funeral de Heitor, tem o enterro de Heitor, a gente vê o sofrimento de Andrômaca nessa cena, mas ela exerce um poder tão forte, ela é uma figura tão carismática e a gente sente tanta empatia, tanta compaixão por ela, que muitos autores sentiram a necessidade de continuar a história dela. Então tem esses 2 tragediógrafos, Eurípides e Jean Racine, mas tem também outras referências, e no caso eu resolvi mencionar o Cisne, de Charles Baudelaire, um poeta francês do século XIX. O poema começa com Andrômaca, e é um nome
tá? Aparece, é a primeira palavra do poema, o cisne. Então ele começa com essa estrofe que diz: Andrômaca, é em ti que eu penso, aquele rio, espelho triste em que outrora resplandeceu tua dor de viúva em majestoso brilho, simoente real que teu choro cresceu, súbito fecundou minha fértil saudade. É difícil, não dá pra fazer análise do poema só com essa primeira estrofe, tá? Não daria. Mas vocês veem, tua dor de viúva em majestoso brilho. É assim que ela entrou pra literatura ocidental, como essa dor, né, de viúva que tem um brilho imenso e majestoso, uma dor sublime. A dor suprema. E aí o rio é interessante, essa menção ao rio, porque havia uma profecia que dizia que Heitor nunca seria derrotado enquanto o rio não alagasse, não sei como dizer isso, não subisse, né, não fosse acima do nível do rio, enfim, da terra, né, não inundasse as terras de Transbordasse. Obrigada. Não transbordasse. E havia essa profecia. E como ninguém nunca tinha visto esse rio transbordar, deduziram que Heitor seria então invencível. Mas na realidade, no momento, no dia em que Heitor morre, uma das versões mostra justamente que os mortos ficaram empilhados em cima do rio e por conta disso o rio transborda. E esse é o sinal da morte de Heitor. Então, só para mostrar como ela é o símbolo da tristeza, da dor, da perda, e ela é a viúva, aquela que perdeu, ela é o símbolo da saudade e desse destino absolutamente trágico de uma mulher que era realmente unida, né, ao seu marido. Então, nesse quadro vocês percebem, né, toda a dor que ela sente. Ela parece até um pouco a Pietà do Michelangelo, né, em alguma medida, porque ela tem o filho dela, que ainda não morreu, no colo, e ela tá chorando o seu marido, uma representação relativamente parecida. Vou dar uma olhada no chat, que de repente tá com 10 mensagens que eu ainda não li. Então, eu gostaria de saber se vocês conheceram um pouco, então tô lendo aqui um pouco os comentários. Lembrava de Heitor, mas não do nome Andrômaca. E aí falaram, né, que não conheciam detalhes sobre a história dela. É uma história muito bonita, né? A Adriana falou que Heitor é o verdadeiro herói da Ilíada. Certamente, eu concordo plenamente, assim como a Ana Lúcia. A Mônica comentou também que o azul é a representação de Maria na iconografia cristã. Exatamente, vocês percebem como nesta representação deste quadro aqui, ela não está de azul, mas ela lembra muito a Pietà do Michelangelo, até na posição dos braços, o fato de ter o filho no colo, ter o véu, essa dor, que é um pouco diferente, mas tem essa representação. A Andrômaca seria o símbolo do sofrimento pagão, né, porque ela é pagã, ela não é cristã, mas ela é o símbolo desse sofrimento antes de Cristo, digamos assim. Seria em alguma medida a equivalente de Maria. Então, muito interessante. Aqui a Caroline falou isso, né, na representação cristã da Sagrada Família. Seria o equivalente pagão disso, né, em alguma medida. Muito bom. Então, representada como uma mulher elevada, muito bem. E a Mariana falou que não conhecia, mas está ansiosa para ler e saber mais sobre a história de Andrômaca e Heitor. Ai, que bonito. As pinturas são maravilhosas, realmente uma perfeição. Vocês veem como são personagens que marcaram a arte ocidental. Eu falo muito da literatura, mas não é só a literatura, tá? Marcou a história da arte. Se a gente pensa hoje num filme, é muito comum a gente ter uma femme fatale ou uma mulher como Andrômaca. Elas são os opostos, né, uma da outra, a Helena e a Andrômaca. Uma funciona como contraponto à outra, porque a Andrômaca é a mãe, a Helena é mãe de Hermione, mas é uma mãe um pouco desnaturada, porque ela abandona a filha e vai para Troia. A Andrômaca não, é uma mãe muito preocupada com o futuro do filho dela, porque ela acha que ele pode morrer caso o Heitor
morra, e ela tem toda a razão. Então, uma funciona o contraponto à outra. A Andrômaca não é virgem, não é a Virgem Maria, ela tem um casamento, né, com Heitor, um casamento que deu frutos também, mas é um símbolo também de fidelidade, de lealdade, mas tem o lado do sofrimento. É curioso, né, vocês perceberem como quem sofre, porque a cultura grega não é a cultura da culpa. A cultura da culpa é a cultura judaico-cristã, que também, claro, nós somos herdeiros também disso, né? Então, a gente entende muito essa questão da culpa, né? As coisas têm... A culpa traz consequência. Então, na nossa visão, seria mais lógico pensar que Helena, né, seria, entre aspas, castigada. E Andrômaca, que não fez nada, não seria. Mas não é assim que o mundo grego funciona. O mundo grego tem vencedores e perdedores. E Andrômaca está do lado dos perdedores. E Helena não, porque ela era, enfim, esposa de um vencedor. Tá? É interessante pensar nisso também, porque são valores distintos, né? Embora tenham marcado. Então, Andrômaca e Helena como realmente uma figura feminina em contraponto à outra. Tem isso. E é difícil pensar num filme também que não tenha... Sempre tem essa figura da viúva que sofre muito, né? É comum a gente ver o luto feminino. É um tema também. Passando agora para Cassandra, que é uma figura talvez menos conhecida. Gostaria de saber se vocês já ouviram falar dela. Por favor, coloquem no chat e depois eu vou comentando como eu fiz agora. Eu gosto muito de ter essa participação de vocês, acho muito rico. Cassandra é uma princesa de Troia. Em que sentido? Diferente de Andrômaca, que era princesa porque ela é casada com o príncipe de Troia, ela é diretamente filha de Príamo. Príamo é o rei de Troia. É o rei da cidade de Troia, é o pai de Heitor e o pai de Paris. Então, Cassandra é a irmã de Heitor e Paris. Ela é uma servidora de Apolo enfim, então, tem vários mitos, né, que contam a história de Cassandra. E um deles diz que Apolo teria lhe dado o dom da profecia. Ou seja, ela era muito devota e Apolo teria se apaixonado por ela e teria lhe dado de presente esse dom da profecia. Então ela seria capaz de prever o futuro. Só que Cassandra teria se recusado a se deitar com Apolo, que é o deus do sol. E, muito contrariado com isso, ele resolve lhe infligir um castigo terrível, que tudo bem, ele já deu o dom da profecia, não pode retirá-lo, mas ele vai fazer com que ninguém nunca acredite no que ela diz. Então, Cassandra é aquela cuja palavra nunca é atribuída não é crível, não tem credibilidade nenhuma, embora ela saiba até o que vai acontecer no futuro, e ela tem muita clareza disso. Então a Cassandra, enquanto princesa troiana, sabe que a cidade de Troia vai sucumbir, ela sabe que o cavalo de Troia é uma armadilha, ela sabe que Heitor vai morrer, ela sabe de tudo, e ela sabe inclusive o que vai acontecer depois que Troia sucumbir, mas ninguém nunca ouve ela. É a grande tragédia de Cassandra. É desesperador quando a gente pensa nisso. Então, Cassandra é a mulher cuja palavra nunca, não só é levada em consideração, como inclusive, sempre duvidada. Né? A palavra dela, na verdade, não tem dúvida. Ela é descartada. Ela é tida como uma voz que não tem razão de ser. Ela era tida como louca. Na verdade é isso, achavam que ela era louca, sendo que na verdade ela só via o futuro, então ela via algo que os outros não eram capazes de enxergar. Só que esse dom não era reconhecido e foi uma maldição. Então o dom é ao mesmo tempo uma maldição, e ela é uma das figuras que mais sofre, porque ela é aquela que sofre por antecipação. Vocês imaginam a dor dessa mulher que sabe toda a tragédia, sabe de tudo que vai acontecer e não pode fazer nada para impedir. Porque tudo que ela poderia fazer é falar, e quando ela fala, ninguém acredita. E isso se estende não só para a Guerra de Troia, porque depois ela vai ser levada como escrava de Agamemnon, e Agamemnon é casado com Clitemnestra.
E Clitemnestra está muito irritada com Agamemnon, porque Agamemnon sacrificou a primogênita deles, a filha mais velha deles, que é Ifigênia. Agamemnon fez um sacrifício humano, ele imolou Ifigênia, a sua filha mais velha, para poder partir para Troia. Ele sacrifica Ifigênia. Isso não aparece na épica, por isso que não é o assunto da aula de hoje. Mas, claro que Clitemnestra teria recusado se Agamemnon tivesse contado para sua esposa que ele pretendia matar a filha deles. Então ele inventa uma história e ele escreve para a esposa dizendo que Aquiles deseja se casar com Ifigênia e é o mais belo partido da Grécia. Então Clitemnestra viaja com a sua filha. E chegando lá, Ifigênia é morta, ela é sacrificada para que os gregos pudessem zarpar para Troia. Então, Agamemnon ficou 10 anos em Troia, mas quando ele volta, vocês podem imaginar a raiva de Clitemnestra, que deseja se vingar de Agamemnon por isso. E Cassandra sabe, então Cassandra também tenta avisar Agamemnon em alguma medida o que vai acontecer, e ele não a escuta, ele não a ouve. Então, essa tragédia continua até depois da queda de Troia. E quando Troia cai, ela vai se refugiar no templo, no caso é o templo de Atena, e Ajax, na Ilíada isso é um pouco confuso, porque tem 2 Ajax. Tem 2. Não é o Ajax heróico. É um outro Ajax, que também é um herói, é um guerreiro, mas é um sub-guerreiro, digamos assim. E Ajax, esse sub-guerreiro, vai violentá-la, então ela é estuprada no momento da queda de Troia. Então Cassandra é uma das figuras mais trágicas, é a figura do mártir, e dessa voz feminina que, embora seja visionária até, né? Ela tem o dom da profecia, ela vê o futuro, não é só que ela é razoável, que ela é sensata, que ela entende das coisas, ela sabe o futuro, e isso é totalmente desconsiderado. Então essa é a figura de Cassandra, e isso o Herbert falou uma coisa muito interessante, porque ele falou que a gente pode fazer um paralelo entre Cassandra e Tiresias em Édipo Rei. Tiresias, ele é o vidente também, né? O oráculo, digamos assim, que vai revelar. É muito interessante, porque não são considerados pelo que revelam a verdade a Édipo. É ele que vai contar. Naomi me perguntou qual o nome da filha de Agamemnon sacrificada. É Ifigênia. Então, muito interessante. Todo mundo achando a história de Cassandra um horror. Muito bom, tá? Vocês estão fazendo comentários muito interessantes. A história é bem melancólica, muito interessante. Então, tô lendo aqui, é uma das figuras favoritas da Marcela, muito interessante. Então, a Ana Lúcia falou que Cassandra é tão conhecida quanto Helena, possível? É possível. E aí, Marcela também falou que ela é capturada por Ajax, muito bem. E a Cassandra é butim de guerra de Agamemnon. Aquiles teve Briseida. Então, na verdade, o que acontecia, né, nesse universo grego é que os guerreiros, os heróis, enfim, tinham espólios de guerra. E esse espólio, ele era diretamente proporcional à bravura que o herói tinha demonstrado no combate, na guerra. E é o que a gente chama de kleos no grego, a glória é o kleos. E a glória do herói era medida de acordo com o butim, como colocou a Mônica, ou o espólio, que é o termo que a gente usa nos estudos gregos. A gente vai dizer que é o espólio de guerra. E o espólio era tanto tesouro, por exemplo, mas também escravos. E parte dos escravos eram, claro, mulheres, tá? São os perdedores. Porque a civilização grega tinha escravos, só que os escravos eram sempre os derrotados na guerra. Aqueles que tinham perdido a guerra. É uma civilização bélica, não é à toa que a Ilíada é o poema basilar, né, desta civilização.
E então eles traziam as derrotadas, no caso. E a Ilíada começa com Briseida, que é tomada a Aquiles. E Agamemnon pega a Briseida de Aquiles porque ele foi obrigado a devolver a Criseida, que era o espólio dele. E ofendido, então, por ter sido obrigado a devolver a Criseida, ele pega a Briseida de Aquiles. Só que pegando a Briseida de Aquiles, ele amputa a glória de Aquiles. É como se ele diz que Aquiles não foi tão corajoso, tão bravo como ele tinha sido. É como se ele diminui a vitória de Aquiles. E é a crise do Cleus, a gente chama isso. E isso vai gerar a ira, a raiva de Aquiles, que é o que causa o começo da Ilíada. No começo da Ilíada, Aquiles se retira na Guerra de Troia, ele se retira do combate, porque ele é o maior guerreiro aqueu, o maior guerreiro grego, e usurparam parte do espólio dele, mas o espólio é a medida da glória dele, é a medida do combate. Então ele se retira, porque é injusto, né? E depois ele volta, mas dessa vez ele não volta mais pela glória, ele volta pela vingança. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. A Cassandra é parte do espólio de Agamemnon, sim, que é rei, é um dos reis aqueus responsáveis pela vitória de Troia, e ele leva Cassandra. Eles levavam não qualquer mulher, eles levavam mulheres bem nascidas. Então Briseida e Criseida são filhas de sacerdotes, por exemplo, e Cassandra é filha de Príamo, Andrômaca era esposa de Heitor. Eles não levam qualquer mulher para ser escrava, é proporcional também ao nascimento. Tá? Talvez guerreiros, soldados mais rasos levassem troianas simples, mas um rei grego não vai levar uma simples troiana, vai levar uma figura da realeza troiana, porque é uma forma de humilhação também, certo? Então, essa é a história da pobre Cassandra. Esse dom da visão, da profecia, e essa maldição de nunca ser acreditada, de ser sempre descreditada. Também é uma figura que a gente pode, que se multiplicou na literatura ocidental e no imaginário coletivo, e também então nas produções de séries e cinema. Sempre tem uma figura que fala as coisas e ninguém nunca acredita. Às vezes é cômico, às vezes é trágico, mas é uma figura que volta, que retoma com muita insistência. Então aqui é o momento em que Ajax retira, vocês veem a figura de Atena, né, no fundo, a estátua. A Atena que vai se vingar, é claro, em cima do Ajax por ter raptado a pobre Cassandra. Então essa é a figura, o momento do rapto de Cassandra, muito violento, como vocês podem ver, tá? Ela sendo raptada. Agora vamos falar um pouquinho de Penélope por conta do tempo. A Adriana falou como tenho raiva de Apolo por isso, muito bem. Então agora a gente vai para a Penélope. Peço desculpas, espero que o horário dê certinho. A Penélope é a conhecidíssima, pergunto mesmo assim se vocês estão familiarizados com ela. Muita gente falou que Cassandra é tão famosa quanto Helena. Eu não tinha essa dimensão, não sabia que ela era uma figura assim tão popular nesse sentido. Para mim, Penélope, sem dúvida, é tão famosa quanto Helena, mas gostaria de saber um pouco de vocês. Então, por favor, comentem pelo chat. A Penélope é a esposa de Odisseu, mais conhecido hoje como Ulisses. Ela é mãe, como Andrômaca. Vocês veem que são poucas figuras femininas que são associadas à maternidade na época. Isso se deve ao fato da época ser um poema de guerra, um poema bélico, normalmente, e ela fala mais da mortalidade do que da vida, certo? E quando tem vida, por exemplo, o Astyanax, que é o filho da Andrômaca, vai morrer. Então, a possibilidade da moira, da morte, é sempre iminente. E se ela não vai acontecer logo, a morte é sempre palpável, é sempre um medo que essas mulheres têm. E isso é muito importante. Então, a Penélope, ela é mãe de Telêmaco, que é, claro, o filho de Odisseu, só que ela é rainha de Ítaca e Odisseu ficou 20 anos afastado de Ítaca. 20, e ele é o rei daquele reino. O que acontece?
tem uma multidão de pretendentes que querem se casar com a Penélope. E é por isso que Penélope é símbolo de fidelidade e lealdade. Porque ela não vai sucumbir e não vai aceitar se casar com nenhum desses pretendentes que, na verdade, querem usurpar o trono de Odisseu. Mas Odisseu desapareceu, ele sumiu, ninguém sabe que fim levou Odisseu. A última coisa que souberam é que ele estava voltando para casa por mar. E os gregos eram navegadores, né, sabiam de todo o perigo que as navegações representavam, e todo mundo acha que Odisseu morreu, porque 10 anos para voltar da guerra é o tempo da guerra, é o equivalente, é enorme. Então todo mundo pensa que Odisseu já desapareceu no fundo do mar há muito tempo, e é um morto, um desaparecido, né? Um morto que não é um morto oficial. E Penélope se recusa a aceitar isso, e ela vai se recusar a se casar com os pretendentes. Ela vai se recusar a escolher um dos pretendentes. Só que ela está numa situação de muito perigo. Isso é contado na Odisseia. A Odisseia se divide em 2 planos. Tem o plano de Ulisses, o plano de Odisseu, que é o retorno dele a Ítaca, e tem o plano de Ítaca, do que acontece em Ítaca. E essa história de Penélope e de Telêmaco, mas Telêmaco que uma hora vai embora de Ítaca, até porque a vida dele é ameaçada por esses pretendentes, então ele vai embora, ele vai fazer a telemaquia, que é uma viagem na qual ele vai tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, ele vai tentar reencontrá-lo, e Penélope inclusive incentiva a ir embora porque ela tem medo que os pretendentes acabem matando Telêmaco. Eles insinuam isso em algumas vezes, porque ele seria o herdeiro, na realidade, de Ulisses. Então, se Ulisses morreu, se Odisseu morreu, na verdade ele que tem que herdar Ítaca, né? Pela lógica. Então, talvez eles começam a cogitar o assassinato de Telêmaco. Então Telêmaco se afasta de Ítaca e Penélope fica ali sozinha numa situação de extrema vulnerabilidade, e ela não pode confiar nem mesmo nos seus criados. E o que acontece? Ela é extremamente astuta. Então, mais uma vez, se o que une o casal Andrômaca e Heitor é a coragem, porque os dois são extremamente corajosos, e o senso de dever, porque os dois também têm isso, e os dois conhecem o seu lugar. Andrômaca conhece o seu lugar enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto princesa. Heitor conhece o seu lugar enquanto príncipe, guerreiro, pai, marido, protetor de Troia. Já Penélope e Ulisses, os dois são conhecidos pela sua astúcia. E o mais astuto dos homens, que é Odisseu, tem que ter a mais astuta das mulheres. Então eles também têm uma certa afinidade nesse sentido. Eles são parecidos. Então, o que vai fazer a Penélope? Eu escolhi essa estátua porque é aquela parada no tempo, né? Coitada, esperando para sempre, para toda a eternidade. Mas tem esse quadro que eu achei interessante, porque nele a gente vê os pretendentes. Aí, claro, é uma representação um pouco romântica, um pouco anacrônica talvez, mas interessante ainda assim. Vocês veem os pretendentes, são vários, né? Pelo menos 4 aparecem, os suspirantes, um com flor, o outro com a lira, lembrando que a lira, né, um aspecto de sedução, o presentes, e tentando falar com a Penélope, que está virada de costas para eles, numa posição, né, de negação, de rejeição dessa corte que eles fazem, uma corte assídua, uma corte invasiva, porque eles estão hospedados na sua casa, e é difícil, é custoso até sustentar todos esses pretendentes, é um momento que eles são mais de 50. E essa situação chega num ponto que é um ultraje tão grande que os deuses falam: não, vamos permitir que Odisseu retorne à casa para pôr ordem na casa, porque essa situação é insustentável, mas que isso é inadmissível, que os pretendentes ajam dessa maneira. Então a Penélope, que é astuta, tem essa ideia para acalmar, digamos assim, os pretendentes, e ela vai dizer para eles que ela só pode se casar com eles depois dela terminar de tecer. Então ela começa a tecer uma peça, só que todas as noites ela desfaz
o que ela teceu. Enfim, não tudo, né? Porque senão eles saberiam. Então ela passa o dia tecendo e no final do dia ela vai e ela desfaz uma parte do trabalho que ela fez durante o dia. Então ela faz e desfaz. Mas ela faz e desfaz numa tentativa justamente de atrasar ao máximo, de ganhar tempo, porque ela tem certeza que Ulisses vai voltar. Então, numa tentativa de ganhar tempo, ela cria essa astúcia. Mas quando eu falei ela não pode confiar nem mesmo nos seus servos, nos seus criados, é porque ela acaba sendo denunciada por uma das criadas, que conta aos pretendentes esse subterfúgio, esse artifício muito inteligente de Penélope. Então Penélope tinha tido essa ideia brilhante para atrasar e justificar a demora dela, e os pretendentes acabam descobrindo por que ela é traída. Ou seja, não é porque o plano dela era falho, não é por falta de inteligência, é realmente porque ela foi traída por outra pessoa. Então tem uma dimensão aí da traição. Então essa é a Penélope, que aguenta muito, aguenta muita coisa, porque esses pretendentes, ela tá numa situação de perigo. Quando a gente vê o que acontece com Andrômaca e com Cassandra, são os mesmos homens, porque os pretendentes são esses gregos, tá? É o mesmo tipo de homem que tá na casa dela, na sala dela, todos os dias, que ela é obrigada a sustentar, a conviver, a apaziguar. São 50 homens na casa dela, os mesmos homens, o mesmo tipo de homem que invadiu Troia, que matou todo mundo, que violentou Cassandra, que levou Andrômaca como prisioneira. É esse estilo. E ela sozinha, mulher sozinha, vai enfrentá-los, tendo como sua maior arma a astúcia. Né? Então é a figura de uma mulher que poderia parecer muito impotente, e em alguma medida ela porque o retorno de Ulisses é necessário para acabar com aquilo, com aquela farra. Sem Ulisses, se Ulisses não retornasse, os pretendentes não teriam ido embora, porque o Odisseu, quando ele volta, ele mata todos os pretendentes. É uma cena famosa, é o massacre dos pretendentes. E ele faz isso porque não tem outra solução. E ele faz isso com o consentimento dos deuses. Porque foi realmente algo... eles passaram de todos os limites. Mas a Penélope sozinha jamais poderia fazer isso. Então, ela é essa figura da paciência, da astúcia, da lealdade também, da fidelidade ao seu marido, né? Agora eu vou ler um pouquinho então do que vocês disseram. Vocês estavam falando então que o Herbert comentou que a Penélope representa a esposa fiel. O Juanes estava falando, né, a filha se chamar Ifigênia, falando, né, que no Brasil foi publicado Ifigênia, diário de uma jovem que escreveu porque estava entediada. Ela sacrificou-se trocando Paris por Caracas. Interessante. Paris, perdão. Aí Marcela falou que conhece Penélope, a Vânia gosta muito da história de Penélope. E aí o Herbert falou que é interessante ela tece e destece o vestido para poder enganar esses pretendentes, né? Semelhante à história de Sherazade, muitos séculos depois, né? Nas Mil e Uma Noites, que conta, né? Ela engana o rei, toda noite ela conta uma história, mas ela não conclui a história. Para ele não matá-la naquela noite, para ele ter vontade, né? Assim, ela sobrevive, porque no dia seguinte ela conta o restante da história, ela vai entretendo assim o suspense também e ganhando tempo. É muito interessante também. Nas Mil e Uma Noites tem uma dimensão da loucura do sultão, que enlouqueceu em alguma medida, né? Os pretendentes é a desmedida, é a híbris, eles ultrapassaram todos os limites porque realmente não quiseram. Aí a Leidiane falando, né, lembrando que a deusa que guia Penélope também Odisseu é Atena. Então é a deusa da guerra e a da sabedoria também, da astúcia. Por isso que ela gosta tanto de Odisseu. E ela vai guiar também o Telêmaco. Ela gosta muito de Telêmaco. Muito bem lembrado, Nani. E aí, em ambas histórias, há o trabalho com a tessitura, que gera a palavra texto. Perfeito. É muito bonito isso. E aí a Caroline complementou, dizendo exatamente isso, que quando o Odisseu narra suas aventuras aos feaços, ele também está tecendo. Muito bonito também. Exato. Os feaços é a última etapa na ilha, é a última etapa antes do retorno
de Ulisses, de Odisseu, a Ítaca. E quando ele chega lá, ele é um mendigo, porque ele não tem mais barco, ele não tem mais nada, ele chega inclusive nu, ele não tem nem mais roupas. E ele é reconhecido, enfim, ele é descoberto na praia pela Nausicaa, que é uma princesa, e ela o leva até o palácio. E esse povo são os feácios, e eles vão perguntar para Odisseu, quem é você? E aí Odisseu conta todas as suas aventuras. O que é muito interessante é que na Odisseia, as aventuras de Odisseu são contadas por ele mesmo. É diferente da Ilíada. Na Ilíada é sempre o Aedo. Enfim, tem outros momentos, mas normalmente é o Aedo que conta como narrador onisciente, que tudo sabe e tudo vê. Na Odisseia tem esse Aedo que sabe de tudo, mas ele transcreve o discurso de Odisseu. Então é Odisseu que conta as suas aventuras. Isso é muito interessante, a gente vai fazer uma análise sobre isso no curso, tá? Sobre o herói épico. Então, a Nani falando, né, da trama de Penélope e a própria condição humana que se faz e refaz. Também é da ideia também do eterno retorno, né? Em alguma medida, o tear de Penélope é um símbolo da existência humana. Exatamente. E aí, da condição humana também, né? Muito bom, gostei muito dos seus comentários. A Caroline falou, Odisseu se coloca no papel do próprio Aedo. Ao mesmo tempo, Caroline, é o que faz a gente duvidar, em alguma medida, da veracidade das aventuras de Ulisses, de Odisseu. Porque se é o próprio Odisseu que nos conta tudo o que ele fez, como que a gente pode ter certeza que aquilo de fato aconteceu? É diferente da Ilíada. Na Ilíada a gente sempre tem testemunhas. Odisseu não tem mais testemunha nenhuma porque todos seus companheiros de viagem morreu. E até no discurso, até na forma como as aventuras são contadas, a gente não sabe se aquilo aconteceu realmente. Porque quem conta é ele mesmo. Então talvez ele esteja engrandecendo, talvez ele esteja idealizando. Tem essa questão, mais uma vez, da verossimilhança, da dúvida, que para os gregos era totalmente relevante. Mas para nós é muito interessante, tem uma reinterpretação da Odisseia muito boa a respeito desse lado da dúvida do discurso de Odisseu sobre as suas próprias aventuras. Tá? A gente vai falar disso no curso sobre o herói épico porque é fascinante essa parte. E então, por fim, porque a gente passou do tempo, eu achava que a gente teria terminado tudo isso agora e ainda não terminou, peço desculpas, mas é a última etapa. A gente vai falar de Dido. Então, Dido, esse quadro é muito bom também, porque a gente vê Dido numa figura também muito despida. Dido vai ter um relacionamento, entre aspas, porque a palavra é anacrônica, amoroso com Enéas. Enéas é aquele último sobrevivente de Troia, mas ele é também filho de Afrodite. Então ele é, claro, maravilhoso, extremamente sedutor, e ele chega depois de uma série de desventuras no mar, porque é o mesmo mar de Odisseu, é um mar traiçoeiro, é um mar perigoso, tem um deus, no caso então é Poseidon, não, é Netuno, porque já está nos latinos, nos romanos, que, enfim, é bem complicado. E ele vê muitos dos seus barcos serem engolidos pelo mar, ele perde muitos homens, e, enfim, depois de muitos problemas, ele chega a Cartago. Não sei falar Cartago em português, é Cartago? Espero que sim. Em francês a gente diz Carthage, e na hora de me apresentar eu esqueci de comentar que eu sou franco-brasileira, mas minha formação foi toda em francês, então às vezes esses nomes eu erro. Mas enfim, ela é rainha sem rei, tá? Porque ela era esposa de Siqueu, e aí também tem variações, se ela matou Siqueu, se ela enganou Siqueu, enfim. Mas o fato é que ela reina sozinha como rainha de Cartago, que é a grande inimiga de Roma. É a arqui-inimiga de Roma, da cidade de Roma. Então, Dido é essa mulher poderosa, uma mulher que realmente detém o poder, diferente de todas as outras que a gente viu até agora. E ela recebe Enéas, ela acolhe Enéas, que não tem mais nada na altura do campeonato. Enfim, tem pouca coisa. Tem um pouco mais do que o Odisseu quando chega aos Feácios, mas os prognósticos não são muito positivos. E, na verdade, ela não quer que ele vá embora, porque ela se apaixona por ele. E ele fala, não, mas eu preciso recomeçar a civilização troiana. Faça isso aqui.
Pode ser em Cartago. Não, mas. E na verdade Enéas quer muito ir embora e ele acaba é, indo embora sem se despedir. Ele engana, na verdade, Dido. Ele diz que vai caçar e na verdade ele fala para os homens irem carregando os navios e quando Dido percebe, ela vê os navios já longe. Ele foi embora sem se despedir de Dido. Então, ela vê os navios indo embora e ela se suicida. É um suicídio muito famoso e ela, naquela época, os mortos não eram enterrados, eles eram queimados e aí tem a fumaça, né, do funeral de Dido, da rainha de Cartago. E Enéas vê, né, esse sinal de fumaça que pode ser, né, eu interpreto assim, pelo menos, como um adeus a Dido tentando se comunicar, porque Enéas foi embora sem dizer nada. Ele não falou, né? Ele não se comunicou com Dido. E seria o adeus de Dido. Mas até aí tem um desentendimento profundo, porque Enéas não entende que é Dido que morreu. Ele fica na dúvida, ele olha a fumaça e ele fala, nossa, alguém morreu em Cartago. E ele não entende que necessariamente é a Dido. Coisa que ele deveria, na verdade, entender, cá entre nós. Não seria tão difícil de adivinhar. O que é também interessante notar sobre a figura de Enéas e das mulheres de Enéas é que Enéas tinha uma esposa em Troia. Ele tinha uma esposa em Troia e no momento da queda de Troia, isso é contado no capítulo 2 da Eneida, no canto 2, perdão, o Enéas pega o seu filho no colo, homem, varão, o seu pai nas costas e sai. E sai de Troia. E ele deixa para trás a sua esposa. E quando ele está num lugar um pouco mais seguro, ele lembra da esposa, deixa o filho e o pai e volta para pegá-la. Só que ela já está totalmente cercada de chamas, porque a cidade foi incendiada. E aí, de novo fogo, né? E aí vocês percebem, aí ele não consegue pegá-la e ela acena para Enéas num gesto de adeus. E nem fala, inclusive. E ela perece também no fogo, né, em alguma medida. Mas vocês veem, aí é interessante porque Dido, lembrem-se que é um poema, desta vez latino. E os valores gregos e romanos têm muitos pontos de consonância em que eles são comuns. Um deles, por exemplo, é a apreciação pelo bélico, o valor bélico, a importância da guerra para o império. Vai ser o império depois romano, por enquanto ainda não é a república, mas o fator da guerra é fundamentalmente importante para essa república romana. E os romanos são extremamente paternalistas. Essa é uma sociedade patriarcal. E essa representação, né, da mulher que fica para trás, porque, querendo ou não, ela é substituível, e ela vai ser substituível porque Enéas primeiro vai se envolver com a Dido morre, e depois ele ainda se casa com uma terceira esposa, que é filha do rei do Lásio, de uma região lá, né, do Lásio, que é a região da Itália onde ele funda Roma. Ou seja, as mulheres são totalmente substituíveis, elas não são insubstituíveis, pelo contrário, até mesmo Dido. E tem esse valor, né? Os romanos, fica bem claro nessa representação de Virgílio, que o que vale é a sua descendência masculina, né? E a sua ascendência, o seu pai. E o que conta é o pai, ele não tira a mãe de Troia, ele tira o pai, tá? Isso é muito importante. E Dido começa a ter alguns sinais na Eneida, não é de loucura, mas é dado a entender que Dido poderia, porque ela é meio obsessiva e obcecada com Enéas, e dá a entender que ela poderia eventualmente cogitar matar o filho de Enéas. E nesse sentido tem um espelhamento entre Dido e Medeia. Medeia, que é aquela, né, esposa de Jasão, deu a tragédia
de Eurípides, se eu não me engano, e Medeia mata os seus 2 filhos com Jasão. Mas aí é pior ainda, porque são os filhos dela. E ela mata por vingança, né? Para se vingar de Jasão, que, enfim, atraiu. É uma história complicada na qual eu não vou entrar. Mas no retrato que Virgílio faz de Dido na Eneida, tem um reflexo ali de Medeia. Ela lembra bastante a Medeia, a figura de Medeia. Ela vai lembrando, ela começa a lembrar. Tem uma evolução da personagem de Dido que vai mudando à medida que ela vai querendo Enéas só para ela e talvez cogita ter filhos com Enéas, certo? Então tem esse lado de Dido. E aí o Enéas vai embora. Então também é visto na Eneida como se Enéas tivesse escapado, né, de uma boa, se livrado de algo perigoso quando ele vai embora. Mas o sofrimento de Dido, o canto da despedida, aí é o canto 4, se eu não me engano, quando ela ela percebe a partida de Enéas, é maravilhoso, é primoroso. E é um sofrimento também terrível. Mas aí não é da mulher como Andrômaca, porque a Andrômaca não foi abandonada, ela é viúva. Dido é abandonada, é a mulher que é largada, né? Que não tem esse não é reconhecido, enfim, não fica. E esse quadro muito bonito é o quadro do suicídio de Dido, tá? Vocês veem sempre a figura do mar atrás, né? Muito importante. Então, com isso, na verdade, eu vou concluir muito rapidamente, porque eu sei que vocês devem estar com pressa. Vamos ver rapidamente os comentários. A história de Dido é bem importante. Vejo que isso, ela tem esse outro nome, viu? A Ana Lúcia falou, da qual seu nome é Elissa, ou Elisha, sim, na tradução fenícia ela tem outro nome, muito interessante, sim. Aí, pelo visto, algumas pessoas como a Marcela e a Adriana não conheciam a história de Dido, mas o Marcelo comentou sim que está na Eneida de Virgílio. E aí a Ana Lúcia falou que era filha do rei Tiro, exatamente, que fundou Cartago. Segundo a lenda, ela teria direito a um pedaço de terra que coubesse numa pele de boi. Cortou a pele em tiras finas e obteve a área equivalente ao cetro de Cartago, a colina de Birsa. Muito bonito isso. Ao centro, isso. Aí a Adriana perguntou, veja se compreendi, Dido era casada com Siqueu, mas se apaixonou por Enéas, é isso? Não, quando ela se apaixonou por Enéas, Siqueu já não é mais parte da história. Ele já saiu do quadro. E a Marcela falou que Dido era muito inteligente para acabar assim. Pena que essas histórias das mulheres, as mulheres sempre precisavam sofrer. Bom, então é isso. Vocês estão falando muito, gostou, a Partira falou que gostou mais de conhecer um pouco sobre a Penélope. Que bom que vocês gostaram, viu? A Mariana falou que não tem pressa, ela passou rápido, dá vontade de ficar a noite inteira, vocês são muito gentis. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, do assunto, da aula de hoje. Eu queria só, então, não vou recapitular agora, mas eu gostaria só de deixar esse convite, se vocês quiserem participar deste novo curso online da Miss Litê sobre o herói épico, fiquem à vontade. É um curso que vai ser composto de 5 aulas. Ao longo dessas 5 aulas, a gente vai falar dos seguintes dos seguintes heróis: Aquiles, Heitor, Odisseu, Enéas e Alexandre o Grande. Lembrando que, na verdade, a matéria da épica são os feitos os grandes feitos dos homens, dos heróis. Então, eles são os protagonistas da épica. Mas é muito interessante a gente pensar a questão do herói épico, da jornada do herói. Então, vai ser um curso cada vez com uma aula de 1h30 sobre esses personagens. E o investimento total desse curso é R$150 para as 5 aulas. As aulas vão acontecer aos sábados à tarde, das 16 horas até as 5h30, aulas de 1h30, mas a gravação vai estar disponível, né? Estará disponível. Por isso, se vocês tiverem que faltar, não se preocupem, porque eu vou mandar a gravação para todo mundo e não tem nenhum pré-requisito, nenhum conhecimento prévio. Eu vi que muitos de vocês são familiarizados já com a mitologia, fico muito feliz com isso, mas para quem não for familiarizado, por favor, não se intimide,
porque é a ocasião que você tem para conhecer esse mundo riquíssimo da épica grega. Então, e também não tem nenhuma leitura obrigatória, porque no curso a gente vai ler trechos, tá? Da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. Não tem como não ler. E para se inscrever, é só mandar uma mensagem, ou uma mensagem por direct, por DM, né, no Instagram, que é o @missliteratura, ou então mandar um e-mail para missliteratura@gmail.com, tá bom? Então, eu espero vocês, a gente já tá com uma turma bem legal, uma turma que tá com 18 a 20 pessoas, agora dando a confirmação de mais alguns, da matrícula de mais alguns, e eu espero que alguns de vocês que tenham participado dessa aula aberta se juntem a nós. Muito obrigada, fico muito feliz mesmo que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ao longo da aula, e eu desejo a todos vocês um ótimo, enfim, um bom feriado, e espero que vocês descansem e que vocês fiquem bem. Então, muito obrigado a todos. Posso tentar tirar uma foto, gente? Eu sempre esqueço, né, dessa parte. Eu sou péssima de marketing, não precisam ligar a câmera, mas quem topar ligar a câmera, eu agradeço. Eu sempre esqueço da foto, mas ajuda. Então, quem aceitar tirar a foto vai ajudar bastante, mas não tem nenhuma obrigação. Então, tô só tirando aqui meu celular do modo avião e já tiro a nossa foto. Obrigada, viu, a todos vocês pela participação. Ai, que emoção! Ver as câmeras ligadas assim. Muito obrigada a todos, viu, pela participação, de verdade. Vocês não sabem, mas vocês contribuem muito para fazer a Missliter dar certo com isso, porque a ideia da Missliter é tornar a literatura mais acessível, mas tem uma troca. Então, obrigada por participarem, obrigada pelos comentários de todos vocês, pela participação. E eu vejo vocês lá no Instagram da Missliter. Se quiserem falar comigo, é só mandar mensagem. Muito obrigada, uma boa noite a todos.